O mais engraçado é que Abacuque só tem 3 capítulos. 3 capítulos. É um livro tão rápido e tão fácil de ler, mas é um livro tão objetivo, mas também com tantas revelações de Deus. E eu gostaria que você estivesse olhando agora para o capítulo 1. Eu quero dizer que eu não estou começando a pregar, eu já estou quase terminando. Abacuque capítulo 1, versículo 2 diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Versículo 5. Versículo 5. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Aleluia. Eu quero que cada irmão repita comigo esse versículo 5. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Aleluia. Sempre glorificando o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Amados, o livro de Abacuque é um livro tremendo. É um livro que nos mostra algo, uma primazia do Senhor. Nos mostra em apenas 3 capítulos o agir de Deus sobre uma situação, sobre uma circunstância apresentada ao Senhor. Eu quero dizer que mesmo sendo em 3 capítulos, isso ocorreu em um bom tempo. Mas eu quero dizer um pouco sobre Abacuque. Quem era Abacuque? Era um profeta da fé. Era um homem de oração. Era um homem que apresentava ao Senhor aquele povo. Era um homem que buscava a face de Deus para aquele povo. Mas era um homem que aqui logo no primeiro capítulo a gente vê uma situação de Abacuque. Uma situação que ele estava vivendo, a qual o transtornou a ponto de falar para Deus aquilo que o coração dele estava sentindo. Se você vê o que você leu comigo no primeiro capítulo de Abacuque, você vai entender. Ele disse em uma oração ao Senhor, ele estava falando: Senhor, quanto tempo clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Nós estamos andando hoje no meio do povo, e o povo de Deus muitas vezes está se acostumando com certas coisas, porque acha que há demora no trabalhar de Deus, acha que o Senhor está demorando em responder uma situação, sendo que o Senhor nos convocou para estar na posição, na postura, porque aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor, aquele que confia nele, aguarda a vitória no Senhor. Aleluia. Porque Deus está trabalhando assim na vida de fulano, porque Deus está fazendo assim na vida dos meus inimigos, porque Deus está fazendo... Ei, primeiro que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A palavra de Deus diz que a nossa luta é contra a potestade e principados da maldade. E isso é oração, jejum, é busca ao Senhor que nós vamos vencer essa situação. Mas eu quero dizer para você que quando Abacuque estava vivendo essa situação aqui, Abacuque estava vendo o pecado. Você sabe o que é ver pecado brotar? O que é ver situação de malignidade em todos os lugares? Pai, esses dias eu saí de Guarapari e fui pregar numa igreja. Era o culto do bebê. Não sei se as irmãs aqui já ouviram falar no culto do bebê. Na verdade não tem bebê nenhum. É um monte de mulher grávida e um monte de mãe que acabou de ter filho. E a gente vai ali pregar para elas, porque tem muita depressão depois do parto, né? E nós estamos orando por isso. E aí eu fui pregar e era uma chuva, irmãos. Era uma chuva caindo naquele lugar em Guarapari. E quando eu estou saindo da igreja para pegar meu carro para ir embora, que eu
que cheiro de flor é essa forte? A irmã falou, é o caixão que acabou de entrar na igreja, irmã Cristiane. Eu falei, caixão? Ai meu Deus, aonde eu vou de um velório, que isso? Aí ela falou assim, não irmã Cristiane, preocupa não. É porque ele estava aguardando o culto terminar para o caixão entrar. Eu falei, amém, glória a Deus. E o que houve? Não, a gente não quis contar para a irmã não. Essa mãe morreu hoje de manhã. Eu falei, morreu hoje de manhã de quê? Ela morreu, o filho dela matou ela hoje de manhã. Eu falei, o quê? O filho dela matou ela. Irmãos, ali na clínica, o que mais eu e meu marido e as outras pessoas que atendem vê são situações de discórdia, são pessoas sem amor uma a outra, e que ali naquele momento eu levo a pensar, vem cá, um dia você não esteve no altar com essa mulher, um dia você não esteve no altar com ele, um dia você não jurou que está com ele até que a morte vos separe. Um dia vocês fizeram planos juntos. Mas a gente não está concordando mais com nada. Ei, é porque Jesus não está entrando aí nessa concordação de vocês. É porque Jesus não está entrando aí no pensamento de vocês. Porque aquele que ama, ele é longânimo, ele cede, ele é paciente, ele tem os dons do Espírito. Ele tem os frutos do Espírito para lhe dar força. Aí eu estava ali, estava vendo, aí eu fico pensando em Abacuque, falando, meu Deus, Abacuque estava na mesma situação. O pecado pegando todo mundo e matando todo mundo, adultério, situações terríveis. Ao ponto de Abacuque chegar perto de Deus e falar, Senhor, por que está demorando tanto o Senhor me escutar? Tem um monte de ciclo de oração, não é daqui não, é por aí que eu vejo. Parando porque acha que Deus não está escutando mais. Para que orar por aquela situação? E as irmãs vai e me enviam esse versículo de 1 Pedro 4,7. Vigiai em oração, já está próximo o fim. Aleluia. Vigiai em oração, já está próximo o fim. Aleluia. Queridos, ali Abacuque, ele estava numa situação que ele olhou assim e falou assim, não tem mais o que eu fazer. Eu falo, daqui a pouco você vê que não está um com o outro. Eu disfarço e daqui a pouco está de novo. E ele foi gritar mesmo para Deus, falar, Senhor, me acuda, me socorre. Irmãos, eu não vou mentir, porque eu não estou aqui para contar carochinha, não. Eu estou aqui para pregar uma palavra do Deus que eu sigo, o Deus vivo. Tem hora que eu entro dentro do meu quarto, fecho a minha porta e falo, Senhor, tem misericórdia daquelas crianças, Pai, que estão oprimidas por causa de um lar, Senhor, que não tem o Senhor como Deus, como único. Porque cada um está olhando para o seu umbigo, não está olhando para o próximo, que é o seu próprio filho, sua própria filha, que precisa do amor, que precisa da palavra de Deus, que precisa, porque a palavra de Deus é clara, instrui o menino no caminho que deve andar, para mais tarde ele não desviar dele. O Senhor já está te convocando para ser um missionário, porque quando você é pai, quando você é mãe, o Senhor já está dizendo para você, instrui o menino. E hoje o que nós vemos, os nossos filhos não querem a casa de Deus, eles não amam, eles não aprendem a amar, porque nós não estamos ensinando a amar. Muitas vezes dentro dos nossos filhos nós falamos palavras aonde eles vão pegar e vão muitas vezes odiar até um líder, um pastor, um presbítero, um diácono, porque a gente fala alguma coisa que o filho desde pequenininho vai ouvir e fala assim, mamãe falava isso dele. Ele vai aprender a mesma coisa a falar depois de alguém. Agora eu quero te perguntar, como que vai a sua vida? Porque nós muitas vezes nós temos que nos analisar, querido. Você sabe o que eu quero ver aqui neste lugar? É a manifestação da glória de Deus. É perdão, é liberação do amor de Deus. Porque nós vivemos uma igreja que vai morar no céu, aleluia. Nós vivemos uma igreja que quer e almeja a glória de Deus, aleluia. Nós conhecemos essa palavra, nós conhecemos esse amor, nós conhecemos aquilo que Deus pode fazer. Mas eu quero lembrar você que no primeiro capítulo de Abacuque é muito claro
você primeiro ouve a voz de Abacuque, a voz do homem, a voz daquele que se sente fraco diante de um gigante, aquele que se sente muitas vezes derrotado diante de uma situação. Mas na hora que nós clamamos a Deus, na hora que nós nos voltamos para Deus, na hora que nós começamos a dizer para o Senhor: Senhor, só o Senhor pode mudar essa situação, só o Senhor é Deus, só o Senhor pode mudar. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera no Senhor. Senhor, eu não estou vendo nada mudado, mas eu preciso de uma resposta do Senhor. No mesmo capítulo, Deus vem respondendo a Abacuque. Eita glória! No mesmo capítulo, eu ouço a voz do Criador. Lá no versículo 5, você leu comigo, aonde Deus fala para Abacuque assim: vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Você não entendeu? Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor me mandou vir aqui para dizer para você olhar entre as nações nessa noite. Aí você fala assim: mas Cristiane, eu estou aqui em Jacaraípe, na igreja. Como que eu vou olhar para as nações aqui nessa noite? Eu estou aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus estava falando ali com Abacuque, aí agora não estamos mais no natural. Nós não estamos falando de coisas naturais mais. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Nós estamos falando sobre o sobrenatural, aonde só Deus pode agir. Aleluia! E ali naquele momento ele disse para Abacuque: olhai entre as nações. Ei, é olho da fé, é olhar pela fé agora. É tudo aquilo que vem na tua cabeça que Satanás tenta destruir os seus pensamentos. É olhar pela fé agora. Olhe entre as nações. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Olhe agora, meu filho, para as coisas grandes. Olha para tudo que é maior que você pode imaginar. Olha para tudo aquilo que eu tenho. Olha para tudo aquilo que é meu. E eu vou dizer para você: e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. O que Deus está falando ali com Abacuque? Tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Coloque a fé, coloque a fé, coloque a fé em ação. Aleluia! Ao invés de eu ficar procurando entender por que está assim, por que está assado, por que eu não consigo, por que ei, Senhor, é pelos olhos da fé. É pelos olhos da fé. Levante as suas mãos nessa noite. É pelos olhos da fé. É pelos olhos da fé que eu profetizo agora sobre a vida do meu marido. Quem não tem um marido aí na igreja, eu profetizo agora. Senhor, é pelos olhos da fé que eu profetizo sobre a vida da minha esposa. Senhor, é sobre a tua fé, pela minha fé agora, Pai, em ti, que eu profetizo sobre o meu filho, a minha filha que está afastada. Senhor, é pela fé agora que eu profetizo sobre os meus familiares que precisam te conhecer. É pela fé agora que eu profetizo salvação por onde eu passar. Senhor, é pela fé agora que eu profetizo meu milagre. Deixa eu falar uma coisa com você. Abacuque já estava com idade. Abacuque viu muita coisa. Ele viu muita destruição. Não está muito diferente de nós, não. Eu estou com 35 anos. Engraçado que no ano passado eu falei 34, esse ano já estou com 35 anos. Eu quero dizer para você que por ter sido nascida, criada dentro da igreja, a gente já viu muita coisa. E a gente começa a viver os meios dos anos. E isso causa um pouco de constrangimento dentro de nós. Porque nós começamos a usar muitas vezes a duvidar de pequenas coisas, ou até de grandes coisas. Muitas vezes a frieza vem embaixo do nosso coração. Você sabe qual é o meu maior medo, querido?
Eu não posso nem falar isso, mas eu vou falar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Eu tinha esse maior medo, que era sair e ir para a igreja no domingo à noite simplesmente por ir. Por estar acostumada a colocar uma roupa no domingo, colocar e ir para a casa do Senhor, porque senão faz falta, já estou tão acostumada a ir para a igreja, não é mesmo? Olha o medo que me batia no coração até o dia que Deus me chacoalhou e virou para mim e falou: você é minha, eu preciso de você aqui trabalhando na minha obra, eu te chamei para uma obra, e o Senhor mandou eu vir aqui nesta noite, porque o Senhor te chamou para uma obra, o Senhor te chamou para um serviço, e eu quero dizer para você, não é tempo de parar, não é tempo de parar, não é tempo de parar, porque é tempo da igreja levantar e agir com os olhos da fé. Capítulo 1 de Abacuque. Abacuque fala com Deus e Deus fala com Abacuque. Capítulo 2 de Abacuque. O Senhor fala com Abacuque que vai colocar os caldeus contra o povo de Judá. E o mais engraçado de tudo isso, irmãos, que Deus muitas vezes age da forma que a gente menos esperava. E nós muitas vezes queremos contradizer aquilo que Deus está. Não, mas Senhor, daquele outro jeito ia ser mais fácil. Ele é o Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente. E nós queremos dizer para Ele que daquele outro jeito ia ser mais fácil nos seus olhos. Porque nos olhos dele você não ia receber a vitória por completo, querido. Aí a gente fala, mas ele está demorando. Ele não demora, ele capricha na tua vitória. Ele não está demorando, ele apenas vai te entregar algo completo, aquilo que vai ser honra para o nome dele, e aquilo que você vai ver a glória de Deus na tua vida. Aleluia. Naquele momento, no capítulo 2, engraçado que Deus vai falando com o Abacuque, né? Vai mostrando para ele a situação, que não dá tempo mais de eu falar o que acontece no capítulo 2, para nós chegarmos no capítulo 3 e ver que a vida do crente se resume no livro de Abacuque. Mas por que, irmã Cristiane? No capítulo 1, o homem fala com Deus e Deus responde. No capítulo 2, você vê Deus falando o que vai fazer e o que vai acontecer para a glória dele reinar sobre aquele lugar. Aleluia. E no capítulo 3, conta a vitória, né? Não. No capítulo 3 mostra a posição do crente. E aqui que eu quero me encerrar nessa noite. Eu quero encerrar dentro da posição do crente. Porque lá em Abacuque 3, no capítulo 2, no versículo 2 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Ei, aviva, ó Senhor, a tua obra. Ei, o Senhor me enviou aqui para avivar, para dizer para você que Ele é o mesmo, que Ele não mudou, que Ele está trabalhando, que Ele está fazendo, que Ele está mudando, que Ele está trazendo, que Ele está restituindo, que Ele está, querido, fazendo tudo novo para a honra e glória do nome dEle na tua vida. Aí quando eu vou e termino esse capítulo 3 de Abacuque, eu vejo por que capítulo de Abacuque, os 3 capítulos se resume e termina apenas com uma oração. Lembra que eu disse para você que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam no Senhor? Aquilo que mais move o coração de Deus é a tua fé. Tem gente que vira para mim e conta assim: Cristiane, eu fui marcar uma semana de consagração, pedi a minha esposa licença, pedi o meu esposo licença, como diz lá em 1 Coríntios 7, né? Tem que pedir licença para poder se afastar, né? E aí, eu fui fazer essa consagração, com 2 dias que eu estava consagrando ao Senhor, eu vi o Senhor falando comigo, eu vi o Senhor mudando uma trajetória da minha vida, eu vi uma resposta de Deus. Eu falo: não pare, não pare, se você prometeu uma semana, continue, porque você vai
tua história. Eu comecei a buscar o Senhor por uma causa que nós precisamos terminar com os industrial lá no projeto. E todo mundo sabe que a clínica ela atende gratuitamente, ela não cobra para atender ninguém. E eu comecei uma oração. E meu esposo virou para mim e falou assim: olha, nosso carro está muito rodado, a quilometragem está muito alta, nós passamos aperto, nós fomos para a Bahia há pouco tempo atrás, e o carro parou na entrada da cidade, e começa a se ficar muito perigoso, porque roda muito de carro. E eu falei: meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, logo agora que eu vou ter a cozinha no propósito, meu marido vem falar que a gente tem que trocar de carro, mas eu tenho que obedecer ao meu esposo, ele é o cabeça, ele é o chefe aqui dessa casa, mas eu quero colocar nas tuas mãos, queridos. Deus é tão poderoso, e eu quero testemunhar isso aqui, porque eu nunca testemunhei isso em lugar nenhum. Isso tem poucas semanas que isso aconteceu, se tiver 2 é muito. Eu estava no sinal, indo para um encontro de casais. Eu não abro meu vidro do meu carro em sinal nenhum, afinal de contas eu nasci no Rio de Janeiro, né? Quem mora no Rio de Janeiro sabe que não pode abrir, né, vidro no sinal. E eu abri meu vidro porque um homem fez assim, encostou o carro muito encostado no nosso no sinal, fez assim para baixar. E quando eu abaixei o meu vidro do meu carro, quem sabe eu não uso nenhum tipo de sinalização do meu carro de adesivo, não uso. E quando eu abaixei o vidro do meu carro, aquele homem virou e falou assim: Deus está cumprindo na tua vida uma obra que vós, quando vês, não crereis, quando vos for contada. Aleluia. Você sabe o que isso significou para mim? Aí você fala: ah não, bicho, você vai em tanta igreja, né? Todo mundo te entrega uma revelação. Não, querido, não é todo mundo que me entrega uma revelação. Você não está entendendo. Quando eu vejo o manifestar de Deus, Deus sabia como meu coração estava naquele momento. O meu coração estava sangrando naquele momento, porque eu sei a quantidade de homens e mulheres que precisam de um emprego, e eu preciso fazer aquela cozinha industrial para esse emprego sair, e eu preciso estar ajudando esses casais, e meu coração estava ali angustiado com aquela situação, e Deus manda um servo dele parar, mandar abrir o vidro e ter autoridade para entregar uma palavra. Eu quero dizer para você que é isso que o Senhor quer para a sua vida nesta noite, é que você tenha autoridade pela fé, que você declare uma palavra no mundo espiritual nessa noite, aonde você vai colher estas palavras e aonde você vai ver o milagre de Deus na tua história. Aleluia! Deus de poder. Eu quero convocar você a ficar de pé. Leia comigo, mas abra a tua Bíblia, continua com a Bíblia aberta. Abra a tua Bíblia em Abacuque 3, aleluia. Os irmãos já vão tocar aí. Os irmãos vão falar de cor comigo esse capítulo. Aleluia. Os irmãos podem dar glória a Deus. Quem está disposto em fazer essa oração de Abacuque comigo? Isso é um voto de fé, filho. Tem gente que acha que essa oração é só falar a oração, não é assim não. Tem que ter fé para falar essa oração. Aquele que confia no Senhor vai ler esses versículos comigo e vai fazer essa oração nessa noite. Mas eu quero dizer que, como o anjo do Senhor falou comigo, eu quero dizer para você: o Senhor está indo na tua casa nesta noite, e há um milagre para ser feito ali naquele local nessa noite. Tem pessoas que vieram aqui com o coração muito transtornado, porque na sua casa precisa de um milagre, de uma resposta de Deus. E eu quero dizer para você que seu choro pode durar uma noite, querida, mas a tua alegria vem pela manhã. O Senhor te trouxe aqui neste lugar para dizer para você que o Senhor está te dando a vitória. Deus é Deus e Ele conhece o que você está passando. E eu quero dizer para você nesta noite que enquanto eu viver nesta terra, eu vou ler esses versículos de Abacuque 3 a partir do versículo 17, porque teve um dia que eu e meu marido não tínhamos arroz para comer, teve um dia que eu e meu marido não tínhamos luz dentro de casa. Na época do deserto nós ficamos 5 anos desempregados, procurando emprego para tudo quanto é lado, tentando emprego com tudo quanto é gente. E deixa eu falar uma coisa para você: o Senhor falava: olha para mim,
mim, olha para mim. Eu estou dizendo para você que não é que Deus quer que você largue seu emprego, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que o Senhor queria ser o primeiro. E a palavra de Deus diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele quer ser o primeiro. Por isso eu vou dizer para você, leia esse versículo comigo. Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim: porquanto, leia comigo, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Coloca a tua Bíblia no banco. Coloca a tua Bíblia no banco. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Senhor. Diga comigo bem alto assim, levante as suas duas mãos e diga: Jeová, o Senhor, é a minha força. Aleluia. Agora diga junto comigo: Jeová, o Senhor, é a minha força. Jeová, o Senhor, é a minha força. Jeová, o Senhor, é a minha força. Agora você vai olhar para o teu irmão e vai dizer para ele: Jeová, o Senhor, é a tua força. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Eu quero que nessa noite, você diga para Deus aquilo que você mais anseia no teu coração. Feche seus olhos, queridos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Feche seus olhos. Alguém aqui nessa noite